Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Viveiro, músico, trompetista, professor de performance, e neste vídeo agora nós vamos falar um pouco sobre interpretação. Como é que a gente faz para desenvolver uma técnica, por exemplo, até de leitura à primeira vista, mas muito mais de expressividade, interpretação, uma técnica que consiga entender diferentes linguagens musicais. Lembro a todos que esse vídeo faz parte do projeto Espiral, uma das linhas do SINO, Sistema Nacional de Orquestras Sociais, que é uma parceria entre a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Funarte. Então vamos lá, como é que a gente aprende uma linguagem? Como é que você aprendeu a se comunicar desde criança? Como nós aprendemos a falar português, por exemplo? Nós nascemos, no meio que estávamos inseridos, as pessoas falavam essa língua. Então nós escutamos durante um bom tempo, depois a gente tentou copiar pequenas palavras, depois a gente conversava, seu papai, a sua mamãe perguntava alguma coisa, você respondia algo. Então nós respondíamos ao nosso pai, né? Falava, ou depois que eu já aprendi a copiar, falava oi, oi, eu copiava. Depois eu respondia e com o tempo eu fui, claro, adquirindo o meu próprio vocabulário. Então a linguagem, tocar um instrumento é a mesma coisa. Quando eu quero desenvolver diferentes linguagens musicais e conseguir tocar estilos, entender estilos diferentes, eu preciso disso, eu preciso escutar muito aquele tipo de estilo. Preciso observar atentamente todas as nuances que existe naquele repertório que eu desejo tocar. Depois disso, eu copio. Uma vez que eu copiei, eu vou assimilando aquilo até que eu começo a criar. É assim na improvisação, é assim em diversos estilos musicais e é assim também na música clássica, por exemplo, na música erudita. E aí, como é que eu faço isso no trompete? Uma coisa muito interessante é que, para você desenvolver a sua técnica no instrumento, você não precisa estar com o instrumento na boca o tempo inteiro. Ao cantar, lembra do solfejo? Esse é o maior trunfo que nós temos. Quando nós estamos cantando, nós estamos ensinando o nosso cérebro já a altura, a afinação, o tempo, a intensidade, a inflexão que eu quero dar àquilo que eu estou tocando. Então, por exemplo, vou mostrar um pequeno trecho aqui do Norma di Bellini. O Arban, nosso famoso Arban, fez uma variação muito interessante. Ele coloca o tema e depois várias variações. No começo, ele expõe o tema assim como uma cantora, uma soprano tocaria. Então, como é que eu desenvolvo a minha musicalidade nesse tipo de repertório? Bem, ele começa... Eu tenho que imaginar essa cantora, essa soprano tocando isso, e a hora que eu vier para o meu instrumento, eu boto essa sonoridade dentro do instrumento. Eu estou cantando ao máximo cada nota que eu estou tocando. E aí a gente entraria para uma variação. Lembra, se você já vem praticando estudos líricos, e já exigem bastante agilidade, a sua técnica já tem se desenvolvido bastante. Então, agora muda. Agora eu venho... Tadam, 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 tam, padam, pam, pam, tim, piroporem, bim, bam, bim. Eu canto antes. E isso é a melhor forma de desenvolver a expressividade no meu instrumento. Vamos lá.
e seguiria, tem as outras variações. O que é interessante aqui? Toda vez que eu estou tocando, eu estou cantando o máximo aquilo que eu estou fazendo, ou seja, é como se eu tivesse um trompete aqui na minha boca e um outro na minha mente, que é essa voz cantando tudo. Mas como é que eu desenvolvo isso? Eu ainda estou no começo, eu não tenho esse cantabile tão bem ajustado, o meu solfejo ainda não está tão bom. Então, sentar no piano, num instrumento harmônico e praticar solfejo. Praticar cantar tudo o que vocês forem tocar. Nós cantamos antes, depois tocamos. E aí, para cada estilo, eu preciso modelo papagaio, sabe? Ouve e copia, ouve e repete. Você vai buscar boas referências para poder tocar tudo aquilo que deseja. Ah, então eu desejo desenvolver melhor meu repertório romântico. Pesquise as pessoas que tocam esse repertório muito bem e comece a ouvir as nuances. Por exemplo, o concerto de Haydn para trompete, né? Um dos marcos aí super importante para a gente. Quantas sinfonias de Haydn você conhece? Você já ouviu o concerto de cello, que é maravilhoso? A gente ouve outros concertos e fala, opa, agora eu chego no de trompete. E aí eu consigo ter eu tenho uma bagagem muito maior para tocar. E isso tem um pouco a ver com a questão da leitura à primeira vista. Por quê? Quanto mais eu estudo, se você já vem estudando escalas, arpejos, intervalos, tudo aquilo que a gente precisa na rotina, você está criando um banco de dados de reconhecimento. Sabe quando você entra num lugar e faz aquele reconhecimento de terreno? Dá uma olhadinha e fala, opa, a saída está ali, tem um banheiro aqui, enfim, você já sabe tudo o que está naquele lugar. Você fala, vou me sentar naquele local ali, tudo bem. É basicamente isso. A gente vai tocando, faz o reconhecimento de terreno aqui do que está na partitura, mas se você já tem na sua memória este banco de dados, uma série de referências, você só reconhece aquilo, opa, isso aqui eu já conheço, isso eu já conheço. Então, por exemplo, a gente olha aqui o piano e fala, pô, isso aqui é uma cor marrom. Puxa, eu conheço essa cor, assim que eu bato o olho eu já sei. É a mesma coisa quando eu pego o instrumento, olha, isso aqui é uma semicolcheia, isso aqui é uma nota sol, isso aqui é tal nota. Eu já tenho essa referência na minha memória. Por quê? Porque eu já pratiquei isso várias vezes. Olha só, o que a gente está fazendo aqui é entregando informação. Informação é sempre quantitativa, tem muita informação. Vocês vão ter que filtrar, ver o que interessa para você e transformar essa informação em conhecimento. Conhecimento é aquilo que você sabe fazer. Só que conhecimento ainda não é uma habilidade. Conhecimento repetido 10 mil vezes vira uma habilidade. Isso é inclusive uma frase famosa do Shinichi Suzuki, né? Fundador do método Suzuki, que ensina crianças a tocarem cordas muito bem, inclusive hoje até trompete e tal. Ele falava, conhecimento não é habilidade, conhecimento mais 10 mil repetições, sim. E como é que eu faço para ser habilidade? Repetir o conhecimento correto, tendo uma experiência positiva, tocando muito bem aquilo. Ah, tá muito rápido para mim, toca mais lento. Ah, tá muito lento, eu me perco um pouco, toca um pouquinho mais rápido para depois chegar no andamento que você deseja. A gente trabalha com os opostos também. E aí um ponto muito interessante, uma vez que você transformou aquilo numa habilidade, você repete ela de forma positiva para ser o que era um reflexo. E aí é o reflexo de eu pegar o instrumento e tocar. Eu pego o instrumento e pum, e toco muito bem a qualquer momento. Como é que eu crio o reflexo de diferentes estilos? Desde aquele primeiro processo. Lembra? Ouvir, depois repetir, depois criar. É como a gente aprendeu a falar. A gente repete este mesmo modelo de aprendizado e assim a gente desenvolve a nossa interpretação e a nossa musicalidade. Claro que é importante que você conheça a parte teórica, né, a teoria musical, para olhar, ó, isso aqui é um moderato, isso aqui é andante, isso aqui é allegro, para que você reconheça esses símbolos, esses signos, na hora que você for tocar. Mesmo que você não tenha nenhum tipo de referência, você olha, isso aqui é uma peça do período barroco e tal. Você já sabe como é que funciona esse tipo de período. Com essas ferramentas fica muito mais fácil a gente trabalhar a nossa interpretação. A gente vai ouvir aquilo, vai copiar, depois reproduzir. O que eu não tenho referência, vai buscar referências próximas àquilo que você está tocando. Faça o seu banco de dados, na sua rotina coloque os seus fundamentos e os estudos líricos para que você já tenha um banco de dados bom, que a hora que você vê uma coisa, mesmo que você não tenha tocado, você fala, opa, isso aqui é um acorde maior, com sétima, você vai tocar. O cérebro vai rapidamente fazer o reconhecimento daquilo e tocar de uma maneira muito fácil. É assim que a gente desenvolve a interpretação, colocando na prática aquilo que já está aqui. Agora, se você só pegar o instrumento e ficar repetindo, tocar, vai ficar cada vez mais mecânico e cansar a sua boca. Então a gente não toca cansado, eu imagino que eu estou tocando e depois eu toco de uma forma muito mais lírica, o máximo, o mais cantada possível, independente do estilo. Mesmo sendo popular, eu mudei o estilo. Sendo uma ópera lírica, eu imposto a voz.
Esse é o processo de aprendizado da interpretação. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!